Afinal, os prazos processuais penais ficam suspensos no final do ano, início de janeiro? E como fica a situação das audiências? É possível fazer audiência? E se for audiência de réu preso, sempre é possível fazer a audiência de réu preso? Veremos aqui esse tema, mas antes disso eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Vinícius Talon, eu sou advogado criminalista com atuação no Brasil inteiro, professor de cursos de pós-graduação, doutorando e mestre em Direito com master pelas universidades de Sevilha, Barcelona, Carlos III de Madrid e Salamanca, e também sou autor de vários livros. E neste vídeo vou falar exatamente sobre a suspensão dos prazos processuais penais e a possibilidade de realização de audiência no período entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Vejam, há no Código de Processo Penal atualmente uma regulamentação sobre a suspensão dos prazos e das audiências. Isso entrou no Código de Processo Penal por meio da Lei 14.365 de 2022. Vejam que é uma lei razoavelmente recente e que entrou no Código de Processo Penal uma alteração que é basicamente o artigo 798-A. E esse artigo fala sobre a suspensão, qual é a regra da suspensão dos prazos, o período da suspensão, quais são as exceções, fala sobre a proibição de audiências e sessões e fala também qual é a exceção da impossibilidade de audiências e sessões. Vejam o que diz o caput do artigo 798-A do Código de Processo Penal. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos seguintes casos. Aqui já temos, portanto, a regra. A regra é: os prazos processuais penais são suspensos no período entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. E eu estou falando de prazos processuais penais porque isso está no Código de Processo Penal. Não vou entrar aqui na questão sobre outros processos, processo civil, processo trabalhista. O que nos interessa aqui é entender o processo penal. No processo penal ocorre a suspensão no prazo dos prazos entre o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro, mas há exceções, ou seja, os prazos não são suspensos nesses três casos que estão nos incisos 1º, 2º e 3º. Primeiro, que envolvam réus presos nos processos vinculados a essas prisões, ou seja, não está falando que em todo e qualquer caso em que o réu está preso, terá uma exceção à suspensão dos prazos processuais. Não é exatamente isso. Quando tiver um processo com o réu preso, precisa ver se o réu está preso em razão daquele processo. Se estiver preso em razão daquele processo, daí entra nessa exceção. Ou seja, não ocorre a suspensão dos prazos processuais penais, porque está fora, está na exceção, que é, portanto, casos que envolvem réus presos nos processos vinculados a essas prisões. Aí vamos imaginar aqui uma outra situação. Tem um processo de homicídio com prisão preventiva decretada e tem um processo de roubo sem prisão preventiva. Nesse caso, entra aqui na exceção o processo de homicídio, porque ele está preso em razão do processo de homicídio, ou seja, o processo de homicídio entra na exceção da suspensão do prazo, como também vai entrar na exceção sobre a possibilidade de audiência. Por outro lado, o processo de roubo, que não tem prisão preventiva decretada, não entra nessa exceção, vale a regra geral, inclusive de não realizar a audiência de 20 de dezembro a 20 de janeiro. E também podemos imaginar a situação em que o sujeito tem só um processo, mas está cumprindo pena. Ele tem um processo de roubo, por exemplo, não está com a prisão preventiva decretada naquele processo, mas está cumprindo uma pena por homicídio. Nesse caso,
No processo de roubo, não será possível realizar a audiência. Ah, mas ele está preso preventivamente, só que não está preso em razão desse processo de roubo. Ou seja, não é processo vinculado a essa prisão. Portanto, não seria possível realizar a audiência quanto ao processo de roubo. Teria que aguardar o fim desse período de suspensão dos prazos e das audiências. Também é uma exceção aqui, quanto ao artigo 798-A, os procedimentos regidos pela Lei Maria da Penha. Portanto, nesses procedimentos regidos pela Lei Maria da Penha, não ocorre a suspensão dos prazos e não ocorre a proibição de realização de audiências, como veremos a seguir. E, por fim, nas medidas consideradas urgentes mediante despacho fundamentado do juízo competente. Aqui também não entra a exceção do... Ou melhor, não entra a suspensão do artigo 798-A, ou seja, é uma exceção à suspensão dos prazos. E aí temos o parágrafo único desse artigo 798-A, que fala que, durante o período a que se refere o caput deste artigo, fica vedada a realização de audiências e de sessões de julgamento. Essa é a regra, portanto. Vou repetir, no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro é proibida, fica vedada a realização de audiências e de sessões de julgamento, salvo nas hipóteses acima. Ou seja, é possível realizar uma audiência de réu preso no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro? Sim, é possível realizar uma audiência de réu preso, desde que seja uma audiência relativa ao processo em que teve a prisão decretada. Ou seja, a prisão se refere àquele processo que terá a audiência. Nesse caso, é possível realizar a audiência. Ou falando novamente, utilizando o exemplo que eu falei antes, tem um processo de homicídio com prisão preventiva decretada e tem um processo de roubo sem prisão preventiva. Não é possível realizar a audiência do processo de roubo, porque não está preso em razão do processo de roubo, no caso. Mas é possível realizar a audiência, mesmo no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, quanto ao processo de homicídio, porque está com a prisão preventiva decretada nesse processo de homicídio. Portanto, temos aqui uma regra que está no caput, a suspensão dos prazos, a suspensão das audiências no parágrafo único, isso é a regra, e temos as exceções, os incisos 1º, 2º e 3º, e, portanto, mais conhecido talvez seja justamente esse da prisão, quando se trata de processo vinculado a essa prisão, a prisão está vinculada àquele processo que terá audiência, e aí será possível excepcionar, portanto, a proibição da realização de audiências. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, compartilhem nas redes sociais, vejam os links na descrição deste vídeo, porque ali vocês encontram várias coisas úteis, como por exemplo, lista de transmissão para receber meus artigos e vídeos, além de cursos em que eu leciono, contato e muitas outras coisas. Até o próximo vídeo.